Que os irmãos abram suas Bíblias, para Atos 2, versículos 37 a 47. Atos 2, 37 a 47, nossa mensagem de hoje. Amanhã à noite nós vamos meditar em 1 Coríntios 12, de 1 a 20. E na quarta-feira à noite nós vamos meditar no livro de Daniel, na vida pessoal de Daniel, como um modelo de crente a ser seguido por cada um de nós. Então, leiamos, você pode acompanhar. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Certamente o Senhor vai abençoar os nossos corações com a sua palavra, que foi lida e vai ser explanada. Eu estou pensando de que quando nós estávamos no seminário, que lá na matéria de teologia sistemática, nós tivemos a matéria de eclesiologia. Eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja. O tema é desenvolvendo a igreja de Deus. E isto é algo que já vem no meu coração por cerca de 40 anos. Um conflito pessoal, por viver numa igreja boa, uma igreja que era crescente, referência na região que nós vivíamos ali, na região do Jaguaré e zona noroeste do estado de São Paulo ali, né, na capital. Mas, mesmo vivendo numa igreja vibrante, uma igreja boa, eu tinha um conflito porque algo não estava encaixando no meu coração. Então, os irmãos entendem que isso não aconteceu necessariamente quando eu fui para São José dos Campos, ou por qualquer situação que fosse momentânea, algo que vinha desde tempos quando eu era líder de jovens em São Paulo, né? E sendo treinado, e fui para o seminário. E a questão é, pense nisso, nós somos mais de uma centena aqui, eu não sei quantos de nós são pastores de alguma igreja, ou irmãos missionários que estão aqui, não é? Mas o fato é, de que, note isto, se um casal chega com um problema com os seus filhos e traz para nós, qualquer um de nós que formos abordados e tivemos que ajudar esse casal, nós falaremos basicamente as mesmas coisas. Pela performance ou conhecimento de um ou do outro, você usará mais passagens ou menos passagens, mas dificilmente aconteceria de que alguém usasse um texto completamente distoante ou distinto de um outro texto de qualquer um de nós. Assim, eu poderia listar para os irmãos aqui
uma série, talvez uma dezena de assuntos da vida cotidiana de crentes e pastores que, se abordados, nós abriríamos a palavra e nós teríamos uma teologia semelhante. Uma teologia semelhante. Poucas as diferenças, eu diria até mínimas as diferenças. Mas o que me intrigava e me intriga até então, é de que quando nós falamos de igreja, por quê que nós temos diferenças tão acentuadas entre nós, quando nós temos a mesma escritura? Talvez porque nós não agimos exatamente como nós agimos quando alguém nos procura para falar sobre disciplina dos filhos. Será que algum de nós, se fôssemos ensinar um pai sobre educar seus filhos, omitiríamos 2 Timóteo 3? Eu creio que não. Nós deixaríamos de usar Efésios capítulo 6 e Colossenses na passagem paralela? Certamente que não. Porque são passagens que todos nós, quando abrimos ali, nós entendemos que aquilo é aquilo que o Senhor deixou para nós. Mas por que que quando nós estamos pensando em desenvolver uma igreja, nós não vamos aos mesmos textos da Escritura? Por quê? E então, cada um de nós, escolhemos modelos, ou de pessoas que nós confiamos que nos treinaram, ou de pessoas que estão agindo nos seus lugares, com suas convicções. Mas o mais curioso ainda é que há algo comum entre nós aqui, com respeito à eclesiologia. Todos que estamos aqui cremos que Atos capítulo 2 é a inauguração da igreja. Alguém aqui discorda disso? Você tem um outro texto que você pudesse dizer que é onde a igreja foi inaugurada? Se fôssemos uma associação de pastores presbiterianos e fôssemos falar do mesmo assunto, não seria Atos capítulo 2 que está sendo discutido aqui, seria a vida de Abraão. Porque na convicção daqueles irmãos, por serem aliancistas, eles acreditam que Abraão fazia parte da igreja. Mas se você lembra quando você prestou prova, e se você foi aluno do Ricardo como eu, tinha que dizer o texto, lembra o versículo, mas entre parênteses tinha que escrever o versículo, escrever a parte do versículo, porque se não escrevesse a parte do versículo, só o texto, só a referência, ganhava metade da nota. Então, eles diriam, nós não cremos que Abraão era da igreja. No livro da escatologia, isso fica claro, porque é uma convicção nossa de berço, que em Atos capítulo 2, o Senhor Jesus Cristo inaugurou a sua igreja. E ali começou. E se você crê que eu creio como nós cremos, porque eu estou em casa, que a bendita esperança nossa qual é? Nós vamos ouvir a trombeta vai tocar, e nós vamos ser arrebatados e vamos encontrar com o Senhor nos ares, amém? Amém. E pode ser hoje. Está preparado? Ou vai subir com frio na barriga porque você não está preparado? Mas quem vai estar lá? Lembra-se, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos. Quais mortos restarão primeiro? De Atos capítulo 2 até hoje. Abraão vai ressuscitar hoje conosco? Não. Abraão vai ressuscitar 7 anos depois, quando Cristo vier lá no Monte das Oliveiras, junto com a sua igreja já julgada, para encontrar-se com os amigos do noivo, o povo de Israel, e entrar na festa do casamento, que vai ser no milênio, por 1000 anos que ele vai governar aqui na terra. Ora, irmãos,
igreja de Deus. Igreja de Deus. Os irmãos acham, será que eu achava e acho que nós não temos informações na Bíblia para seguir, para desenvolvermos uma igreja? Nós temos para a educação de filhos, nós temos para a vida pessoal, nós temos para o ministério como pastores, nós temos referências em toda a Escritura, mas com respeito a edificar uma igreja, nós não temos supostamente, porque, de certa forma, nós usamos textos variados e todos nós sobrevivemos para fazer o melhor que podemos ao longo do tempo de vida e damos mais desculpas do que outra coisa por tudo que é ruim que acontece. Eu não sei como você está aqui hoje para esses dias. Sei também, agora eu sei que isso vai ser um tempo de refrigério, de descanso, temos as tardes livres, não é? Mas por que os pastores são cansados? Irmãos, por que os pastores são machucados? Por que quando os pastores se encontram, boa parte do seu tempo de comunhão é dividir experiências de situações tristes e difíceis no ministério ao longo dos anos, muitos à beira do desânimo total, e procuramos nos encorajar uns aos outros e encaramos isto como a maior naturalidade? Será que não há algo errado neste processo? Será que não há algo errado? Será que realmente estamos cansados porque temos sofrido por Jesus para pastorearmos a igreja? Isso não é necessariamente o que nós encontramos nas cartas. Eles foram martirizados, sim, pelo seu testemunho. Mas, por exemplo, uma das coroas que nós vamos receber lá no céu, das 5, e os irmãos que são líderes de igreja e irmãs concorreram a 4, dá licença, nós pastores a 5. Pelo menos aqui nós vamos ter uma vantagenzinha, né? Há uma coroa só para nós. Mas há uma coroa, que é a coroa que está em 1 Tessalonicenses capítulo 2, 19 e 20, que é a coroa da alegria. A coroa da alegria. Nós vamos receber, agora, curioso, é a única coroa das 5 que vai ser dada no julgamento, mas que já recebemos aqui parte dela. Parte dessa coroa recebemos aqui, porque o próprio apóstolo Paulo explica de que a alegria dele eram os crentes, que ele teve a graça de ser instrumento de Deus para levá-los a Jesus. Mas o que nós encontramos, na verdade, são ovelhas problemáticas. Ovelhas que trazem dificuldades, ovelhas que fazem pastor sofrer. Então, eu temo que haja algo aqui. Então eu gostaria que o Senhor nos concedesse a graça, nesses dias, de sermos despertados, irmãos. De que o Senhor Jesus, quando nos deu um manual, Ele nos deu um manual completo. E eu sei que você acredita nisso. Porque esse é um distintivo nosso. Um distintivo de que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Mas tem uma lacuna com respeito à igreja. É verdade? Não é verdade? Então está aqui. Se você já teve a oportunidade de participar de algum treinamento da ABCB, né? A ABCB tem um slogan que é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Se reúne aqui neste hotel anualmente para uma conferência em outros lugares do país. Tem um lugar onde está o púlpito e está escrito um slogan: a Bíblia tem todas as respostas, que é sinônimo de a única regra de fé e prática. Não há uma resposta que precisemos que não esteja já na Escritura. E nós precisamos descobrir.
Este texto de Atos 2, eu preguei recentemente na minha igreja pela 33ª vez. Só lá na Igreja Batista Maranata, nos últimos 35 anos. 33ª vez. Foi o texto que eu mais preguei em todo o meu ministério. E nunca preguei 2 mensagens iguais das 33. Porque este texto, eu não posso ficar longe dele. Porque se ele é a inauguração da igreja, ele deve ter algo para mim. E por isso eu tenho buscado, por todos esses anos, eu não quero saber de um modelo outro que não seja ele. A não ser alguém que tem praticado algo daqui, eu vou puxar também. Mas algo que não está aqui, eu repudio como qualquer princípio em qualquer área da vida cristã. Por isso, esse texto é um texto importante para nós. Porque esse texto, na verdade, não é só importante porque ele é o texto da inauguração da igreja. Porque, na verdade, esse texto, ele é o cumprimento de uma promessa feita pelo Senhor Jesus Cristo. E eu leio para você o texto que você conhece, de Mateus 16, 18, onde o Senhor Jesus Cristo disse assim para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Soa familiar para você? Soa familiar para você? Ali está escrito: desenvolvendo a igreja de Deus. Vamos fazer um exercício de matemática? Desenvolvendo a igreja de Deus. Cristo é Deus. Amém? Amém. Logo, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Se a igreja de Deus e Cristo é Deus, simplifique, você vai chegar que é a igreja de Jesus Cristo. E esse texto, ele disse o que para Pedro? Eu edificarei a minha igreja. E aqui, a minha cabeça fundia, naquela época. Porque a minha pergunta era: Senhor, qual é a tua igreja? A minha pergunta é, e era: o que o Senhor tinha na mente quando o Senhor disse para o apóstolo Pedro: edificarei a minha igreja? O que o Senhor tinha na cabeça? A resposta, sabe qual é? Ao folhear, ele inaugurou a igreja dele em Atos capítulo 2. Ora, se ele inaugurou a igreja em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2 não é só a inauguração da igreja, é a inauguração da igreja dele que ele prometeu para Pedro. Porque a pedra não era Pedro, era Jesus a pedra. A minha igreja, ele disse. E ele inaugurou aquela igreja. E por quê? Que nós pastores, e nós somos uma representação dos pastores do mundo inteiro, se você quer saber. Porque isso não é uma coisa que acontece aqui. No mundo inteiro. Os pastores estão lutando, sofrendo, e equivocados muitas vezes, achando que estão sofrendo por causa do Senhor, mas não vem para a Escritura para saber qual é a tua igreja. De novo, irmãos, nós fazemos o melhor que nós podemos, nós fazemos com toda sinceridade, mas não é suficiente, irmãos. Sinceridade leva a gente para o inferno todo dia. Todo dia tem gente indo para o inferno com sinceridade. Eu moro perto de Aparecida lá. Milhares de pessoas todos os dias vão para aquele lugar lá com toda a sinceridade no coração para adorar a Maria, achando que estão fazendo a coisa certa.
e estão indo para o inferno. Então, sinceridade não resolve o nosso problema. A nossa questão é que o Senhor Jesus Cristo já deixou na sua palavra a sua igreja com todos os detalhes. Aqui e nos textos que se seguem, expandido nas cartas pelos apóstolos. Hoje, aqueles que são conservadores, como nós, têm medo de crescer. Porque na cabeça de muitos, crescer é sinônimo de abrir porteira. Ah, cresceu? Ah, eu sei, porque você flexibilizou ali, flexibilizou aqui, diminuiu o padrão aqui, diminuiu o padrão, então o povo está lá. Não, mas eu mantenho o padrão, eu não baixo o padrão, mesmo que eu tenha só 5. Capítulo e versículo para dar base para isso não tem. Não tem. Eu cantei, quando criança, quando jovem e como adulto, um cântico. Somos um pequeno povo muito feliz. Amém. Somos um pequeno povo muito feliz. Irmãos, mas é isso. Quando eu abro a Escritura, eu não vejo isso não. A igreja de Jerusalém, que foi essa aqui, de Atos 2, chegou a ter 20 mil. Porque um dos textos de Atos tinha 5.000 homens. 5.000 homens. E eu queria ver quem é que tem a coragem de dizer que os apóstolos flexibilizaram a doutrina ou qualquer outra coisa para ter 5.000. Aí você pode se defender. Mas teve uma perseguição em Atos capítulo 8 e só ficaram os apóstolos, a igreja ficou lá, e no final do ministério do apóstolo Paulo teve que levantar a coleta para os crentes pobres de Jerusalém. Por quê? Porque era um problema de raça. Era uma distorção. Soa familiar para nós? Eles diminuíram, não eram porque eles eram fiéis à palavra, porque tinha uma distorção de raça. Assim como no Velho Testamento o povo de Israel segurou a mensagem e não espalhou para o mundo, chamava o gentio de cão, Jerusalém segurou a mensagem para si, e foram crescendo, o Senhor acrescentando, e eles seguraram para si como judeus. Então o Senhor interferiu e espalhou todo mundo. E dali nasceu a igreja de Antioquia, a igreja missionária de Antioquia. Faz parte? Está lá, irmãos. Quando foi a última vez que você estudou a igreja de Antioquia na sua igreja? Colega, quando foi a última vez que você estudou a igreja de Antioquia no seu ministério pessoal, para tirar os exemplos do que a igreja vivia e implantar na igreja? Nós não estamos copiando modelos americanos, europeus ou de quem quer que seja. Nós não precisamos. A Escritura está ali. Se alguém está fazendo também, vamos ser parecidos. E só parecidos. Com as diferenças pessoais que nós temos. Por isso, veja comigo, Atos 2. Atos 2. A igreja de Deus tinha característica, irmãos. Eu desafio você a estudar isso com cuidado. E fazer um check-up. O modelo é essa aqui. É a igreja de Atos 2. Antioquia. As que estão nas cartas. Bereia. Irmãos. Se nós fizéssemos o que a igreja de Bereia fazia, estava bom demais. Qual era a virtude dos bereanos que nós dizemos na igreja para todo mundo, menos para nós mesmos? Porque quando eles ouviram o apóstolo Paulo falar, eles foram para a Escritura para poder conferir se o que o apóstolo Paulo estava dizendo era realmente assim. Eles foram para onde? Para a Escritura. Mas nós temos medo. Nós não vamos para a Escritura para conferir o que está escrito lá. Com medo de que vai que nós não estamos fazendo. Então a gente prefere ficar no anonimato e ficar na ignorância. Nós não vamos conferir.
Vamos conferir. Vamos conferir. Então é um momento de reflexão para todos nós. O que estamos fazendo, amém, vamos continuar. O que não estamos fazendo tem que entrar. E para isso, irmãos, tem que ter coragem. No século XVI aconteceu uma reforma. Ficou famosa no mundo inteiro. Até hoje o pessoal baba naquela reforma. Triste. Triste. Foi um grande mover de Deus para poder reformar o gritante da salvação que era pelas obras, quando a Bíblia diz que é pela fé. Verdade? Mas foi incompleta. Porque aqueles homens, quando terminaram o papel que Deus tinha dado para eles, morreram. A geração que veio depois parou. E hoje eles ficam idolatrando Calvino, idolatrando Lutero, idolatrando os pais da igreja como Agostinho, implantando doutrinas da Bíblia que não são as da Bíblia, são as de alguém deles, por mais famosos que eles foram. E eu não tenho nada com eles, a não ser naquilo que eles estavam na palavra e estão na palavra. Porque você não batiza criança como eu não, mas há alguém que batiza criança usando Calvino. Não serve, porque o que serve é o que está aqui, neste livro aqui. Não é alguém famoso que traz isso aqui, não. Não é pedigree. O texto, quando nós lemos, começa no 37, ouvindo estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E do versículo 37 até o verso 41, nós vamos ter os efeitos da pregação. A igreja do coração do Senhor Jesus Cristo tinha uma pregação bíblica. Uma pregação bíblica. Agora, a pregação bíblica, irmãos, não sou eu nem você que define. Quem define a pregação bíblica é o texto. Porque quando Pedro acabou de pregar aquele grande sermão, o primeiro sermão do Novo Testamento, a reação do povo é importante. Compungiu-se-lhes o coração. A palavra grega que está sendo usada aqui é a mesma palavra que foi usada na crucificação de Jesus, quando o soldado romano furou Jesus com a lança. Quando ele furou Jesus com a lança, aquele furo que ele fez, o que o Senhor Jesus Cristo sentiu naquela hora, foi o que esses homens sentiram quando Pedro pregou. Que é associado para nós hoje, mais perto, que nós não vamos ser furados por lança, uma ferroada de um inseto. Você já viu, tem em São Paulo aquele marimbondo preto? Já tomou uma ferroada dele? Pois é, quem já tomou sabe como é que é. Então, aquela sensação, aquela dor, aquele impacto, foi o resultado daquela pregação. Porque a pregação bíblica é uma pregação que tem uma verdade confrontadora. Irmãos, pregar não é dar informação. Você pode dar informação na EBD quando você está ensinando. Você pode dar informação no discipulado, mas da pregação não. Nada nesses 2000 anos foi inventado e nunca será inventado outro para substituir a pregação, mas a pregação bíblica. Hoje tem gente que faz show, tem gente que coloca banda para tocar, e o povo vem para ouvir, e nós estamos pregando, eles não estão pregando nada, porque a palavra grega que aparece no Novo Testamento, prega, é o Senhor que definiu. Aquela proclamação, o apóstolo Paulo disse a Timóteo, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, prega a palavra. Nada substitui a pregação. Sim, nós temos uma música contemporânea. Quando o pessoal começou a cantar, eu falei para eles, vocês vão cantar? Perfeito. Quanto tempo vocês vão cantar? Porque a hora que eu subir no púlpito, o meu tempo
é inegociável. E se precisar, não canta, mas pregação vai ter. Pregação vai ter. E é pregação de 1 hora, 1h10, 1h30 se deixar. Porque o povo precisa de comida. O povo precisa de mensagem. E é uma mensagem que incomoda. Sabe qual foi a mensagem do apóstolo Pedro? Prega. Vocês são assassinos. Basiquinho, foi assim o básico. O povo chegou para o culto e vão ouvir a pregação. E o pregador fala: bem-vindos para a mensagem. O Senhor mandou falar para vocês: vocês são assassinos. Vocês mataram o Senhor. Não foi uma mensagenzinha diminuída não, irmãos. Não foi uma mensagem sobre as emoções das pessoas. Não foi uma mensagem se eles estão do bem-estar das pessoas. Pedro disse: aquele que o Senhor escolheu, o ungido, vocês crucificaram. Foi tão impactante, o Espírito usou, que eles tomaram aquela ferramenta. O que faremos agora, irmãos? É assim que o povo se comporta quando você prega? Quando você sobe no púlpito e você prega, é assim que o povo se comporta? Pessoas chegam lá, ouvem a pregação e alguns não querem voltar. Mas o Espírito age e fala: você não quer voltar por quê? Ah, o pastor foi muito duro. O pastor prega muito duro. Quando alguém pensa assim, o Espírito fala: e você quer o quê? Você quer uma que é o que você quer ouvir? Então vai para outra igreja. Vai, está cheio de igreja por aí que fala o que você quer ouvir, que fica preocupado se você vai ouvir. O que está na palavra, Deus disse lá na época de Samuel, Ele disse para Samuel naquele sonho, quando Ele apareceu para Samuel de noite: eu farei algo em Israel, que quando ouvirem vão tinir ambos os ouvidos. No mesmo dia, eu vou matar Eli e os seus filhos, e você vai ser o próximo sumo sacerdote. E era um menino de poucos anos, talvez 6 ou 8 anos. E no dia seguinte ele tinha que proclamar essa verdade para Eli, que era um sumo sacerdote velho. Eli acordou intrigado, porque sabia que o Senhor tinha falado com o menino de noite. Eli estava tão longe de Deus que o Senhor teve que falar 4 vezes, para cair a ficha de Eli, que é o Senhor falando. O menino vinha: ô seu Eli, o Senhor me chamou? Não, não te chamei, volta para dormir, menino. E o menino voltou de novo: o seu Eli, o Senhor me chamou? Não, não chamei você. Menino, volta a dormir, menino, eu estou cansado. E volta de novo: o Senhor me chamou? Na 3ª vez, ele falou: peraí, é o Senhor. Ó, se acontecer de novo, a 4ª vez. Então deu a senha: fala, Senhor, que o seu servo ouve. Isso é password. Está na moda falar em inglês, é password. Então, vai. Então, Samuel, fala, Senhor, que o servo ouve. Pois é. E no dia seguinte, o que o Senhor falou para você? E não me esconda nada. Eu não queria estar na pele daquele menininho, não. Seu Eli, Deus falou que vai matar o Senhor, seus 2 filhos no mesmo dia, e eu vou ser o próximo sumo sacerdote. Irmãos, essa é a pregação. Veja o versículo 48, no versículo 37, a mensagem bíblica atinge o pecador. No versículo 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. A pregação bíblica prega o arrependimento. Não tem acordo, irmãos. Não tem acordo. Mudar o nome do pecado não é acordo. Ou se arrepende ou curte o pecado. O que faremos, irmãos? Arrependei-nos. Então, irmãos amados e queridos, a pregação do Evangelho, a pregação bíblica, não é uma pregação persuasiva. O que é persuasivo?
Você prega, o cara se defende, você argumenta, ele se defende, você usa outro texto, usa outro, e fica aquela queda de braço, você tentando convencer o cidadão de que ele é pecador. Não é bíblica. Aquela que fala, aceita Jesus, não é bíblica. Não tem um texto no Novo Testamento que você encontre essa de aceita Jesus. Jesus é um presente. Jesus não é um presente, irmãos. Jesus é Deus. Ele não é suplicante. Ele não está atrás de ninguém, não. Ele não está suplicando ninguém para segui-lo, não. Quando ele pregou a mensagem em João 6, era uma pregação bíblica. A igreja não estava inaugurada, por isso que a primeira da inauguração é essa aqui. Ele disse que ele não comia a minha carne, não bebia meu sangue, não tem parte comigo. Qual foi a reação? Duro esse discurso. E foram embora. Todos foram embora, menos os apóstolos. Aí Jesus ficou triste, começou a ficar triste, chamou João, Pedro. João, Pedro, me ajuda. Onde que eu falhei? Foi todo mundo embora. Será que eu fui duro demais com eles? Aí o João ia dizer assim, não, senhor, o senhor tinha que ter sido do fogo, porque era o filho do trovão. Ele ia ficar tranquilo. O Pedro falou, não, senhor, olha, o senhor pode dar uma melhoradinha. Na próxima vez, pega mais leve. Foi isso? É isso que está lá no seu texto? No meu, não. Ele disse para os seus discípulos, e vocês não vão embora também? Você já disse para a sua ovelha uma vez? Pois precisava. Porque ela está lá, e você está preocupado que ela vai embora, com medo que ela vai embora, ela é que comanda, porque se Jesus não tinha medo, vocês não vão embora também? E o que foi que eles disseram? Para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E permaneceram ali. Então essa de oferecer Jesus e ficar torcendo para ele se converter, não, o Senhor veio buscar. Ele veio buscar. Salmo 68. Não fui eu que pus na Bíblia, irmãos, eu garanto para vocês, não fui eu. Está lá. Ele recebeu homens como dons. É uma discussão no meio evangélico sobre esse assunto. Divide os crentes, divide os pastores, igrejas. Ele recebeu homens como dons. E o apóstolo Paulo usou, ele deu dons aos homens. Porque a palavra hebraica lá tem os dois sentidos. Receber e dar. Lá ele recebeu. Jesus não veio arriscar a sua vida. Se Jesus tivesse vindo arriscar a sua vida, tinha morrido em vão. Porque Romanos capítulo 3 diz que não tem um que busca a Deus. Só se o Espírito mover. Jesus é Deus. Ele morreu na cruz. E se o homem não reconhecer isso, vai para o inferno. Simples assim. Vai para o inferno. E essa é a pregação. O homem não nasce filho de Deus. No nosso país, por causa da cultura católica, olha só. Todo mundo é filho de Deus. Não é. Você tem medo? Eu não. Eu falo. Essa história de todo mundo é filho de Deus não está na Bíblia. Não é todo mundo filho de Deus, não. Todos nós somos criatura de Deus. Aí a pessoa fala assim, e é? É porque tem um nordestino lá também. E é. Aí vem a próxima pergunta. E então, quem não é filho de Deus é o quê? Ah, puxa, eu não imaginei que você ia perguntar isso, não. Não vou responder, não. Quem não é filho de Deus é filho do diabo. E ninguém nasce filho de Deus. Só nasce filho do diabo. Só é filho de Deus, de acordo com 1 João 1,12, aquele que reconheceu o filho. Você reconheceu o filho? Não, então você é filho do diabo. Ué, pastor, mas isso é lá jeito de evangelizar pessoas? É, porque quando o Espírito age, ela toma... Eu sou filho do diabo. E o que eu faço então para não ser mais filho do diabo? Se rende aos pés de Jesus que é Senhor. E então ele se rende aos pés de Jesus que é Senhor. E muda de pai. Deixa de ter o diabo. E passa a ter o Senhor Deus como pai. A pregação tem que levar as pessoas a serem confrontadas com o seu pecado.
Versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Está aqui, você viu? Está aqui. Não fui eu, está aqui. Não foi Calvino que escreveu isso aqui, está aqui. Os que o Senhor chamar. Os que o Senhor chamar. É o Senhor quem chama. Quando ele me chamou para ir para São José, eu falei, e como é que é? Eu era executivo em São Paulo, ele falou, ó, você larga tudo e vai para São José, lá naquela igrejinha pequenininha, você vai ser pastor lá. No primeiro culto eu falei para ele, eu vim aqui para ser o único ministério da minha vida. Vou pregar a Bíblia toda para vocês. 35, 40 anos. Já passou 35. Mas eu continuo pregando. Eu falei para eles, não importa se você é pequeno ou grande, não interessa, eu vou pregar a palavra. Sabe por quê? Porque eu falei, Senhor, como é que é esse negócio? Eu não sou vendedor, nunca fui. Eu não sei. Você vai pregar a minha palavra. Eu dou a palavra, eu te dou as palavras para você falar, o Espírito age neles, faço a obra neles, e só, Senhor, mas só isso? A minha parte é só essa. Ele disse, é só. E não tenta outra coisa, se você estraga. Se você fizer mais que você estraga. Então não estraga. Só faz o que eu estou mandando. Porque quem faz tudo sou eu. Aí ficou fácil. Larguei tudo. Não é uma barbada? Não depende de mim, irmãos. Mas se sair do livro, já era. Agora veja o versículo 40. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. A pregação bíblica é uma pregação que prega a separação do mundo. Separação do mundo. Agora aqui é uma confusão, né? O que é separação do mundo? O que é mundo? Pois é, eu vivi a década de 70, alguns de vocês aqui, sabem o que era mundo? Usar jeans. Mulher usar calça comprida. Participamos disso. Qual era o versículo? A mulher não pode usar traje de homem, Deuteronômio. Aprendi isso. Um dia eu fiquei pensando, peraí, tem alguma coisa errada com esse negócio. Porque quando o Deuteronômio foi escrito, homem e mulher usavam vestido. O que tem a ver com a calça comprida? Uma mulher. Mas havia uma diferença. Mas você está entendendo? Ambos usavam vestido. Cor diferente, os homens tinham um bordão diferente e uma capa. Então a distância sabia se era homem ou se era mulher. Então o texto sagrado de Deuteronômio é que não pode haver confusão, ninguém pode ter dúvida se é homem ou se é mulher. Mesmo os dois usando vestido, passados 40 anos, as mulheres usam calça comprida. Sabe o que significa? Ou estava em pecado naquela época quem ensinou, ou está em pecado hoje a mulherada que usa. Para mim é simples assim. A Bíblia é assim. Porque se era certo que a mulher não podia usar calça comprida, então hoje está todo em pecado, porque a Bíblia não passou por nenhuma revisão recente que eu saiba. Não passou por uma revisão. É a mesma de 40 anos atrás. Estava errado. Estava errado. O texto não. E hoje continua a briga. O que é mundanismo hoje? Irmãos, o mundo que a Bíblia fala é um sistema. Não é uma aparência. É um sistema. Mundanismo é quando um crente procura um advogado e vai na justiça contra um outro crente ou contra um outro homem qualquer. Isso é mundanismo. Mundanismo é quando um crente está com um problema, procura um psicólogo em vez de procurar o pastor. Mundanismo é quando o pastor encaminha para o psicólogo porque ele não tem capacidade bíblica para aconselhar as suas ovelhas. As ovelhas estão sofrendo porque os pastores se acomodaram com a informação que receberam no seminário, que o papel deles como pastor era cuidar espiritualmente das ovelhas. Isso não está na Bíblia.
Nunca mandou. Ou seja, as empresas estão terceirizando, pastores terceirizam há muito tempo já. Manda, sai fora, vai lá. E ele fica estudando a Bíblia, preparando mensagem, visitando o povo, e o povo sofrendo e a igreja minguando, porque a pessoa está com um problema, vai procurar fora ajuda, e depois, sabe logo o que acontece. Isso é mundanismo. É o sistema do mundo que entra na igreja. A resposta está aqui. E o pastor tem as respostas para ajudar as ovelhas no nível que ela precisar. Isso é a igreja de Deus, meus irmãos. A igreja de Deus, versículo 42, e perseverava na doutrina dos apóstolos. Irmãos, nós cremos nisso. Agora precisamos praticar isso. Qual é a doutrina dos apóstolos? É a que está aqui. Por isso que eu disse para vocês, não batizo criança e não batizo por aspersão, independentemente dos grandes homens que ensinaram isso aqui. Porque eu não tenho nada a ver com os pais da igreja. O meu compromisso é com os avós da igreja. Paulo, Pedro, João, esse aqui eu estou com eles. Os pais da igreja estavam errados. Os avós jamais. Porque estavam sob inspiração da palavra, inspiração do Espírito Santo, livres de qualquer erro, qualquer omissão. E o Senhor então revelou para eles a palavra. Perseverar aqui literalmente é aderir a alguém permanentemente. Não é uma coisa temporária. É fechar com os apóstolos, sem medo de ser feliz, irmãos. Sem medo. Leia, entenda e aplique. Simples assim. Simples assim. Esse é um processo de resgate. Se você quer saber, essa é uma outra reforma que Deus está fazendo já há algumas décadas, e muitos estão fora por preconceito ou o que é que seja. O Senhor está fazendo um mover de resgatar a sua igreja, mas muitos estão fechados, com medo de um, de outro lá. Irmãos, pentecostalismo é doutrina. É doutrina. Não é algo exterior. Não é isso. Doutrina. Sonho, visão, revelação. Isso aqui é pentecostalismo. E nós não cremos nisso. Porque nós cremos que isso aqui foi para aquela época. Tem prova aqui no texto. Tem prova aqui no texto. Mas há outras coisas da igreja do Senhor que são permanentes. E se alguém se apropria ilegitimamente, eu sinto muito. Tudo se apropria legitimamente, como é pecador. A coisa mais legítima. Irmãos, Deus não chama coisa. Deus chama e consagra pessoas. Nós vamos ver amanhã à noite aquilo que você tem buscado e está à sua disposição, mas você tem sofrido. Crentes engajados. Todo pastor sonha por crentes engajados. Mas o pastor não engaja os crentes. O pastor segrega. O crente não sabe nem o que ele é. Ele só sabe que ele é crente. Sabe o que sobrou para nós hoje? Um grupo de pessoas que recebeu um diploma de ir para o céu e estão esperando o céu chegar. E ainda não querem ir para lá, inclusive. Porque quando recebe a notícia que está chegando o dia, eles entram em pânico. É só ir no médico e o médico fala, ó, tem 6 meses de vida, já convoca a oração, o povo para pregar, e é um chororô. Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Cura, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor. Irmãos, o Senhor está chamando para o céu. Aleluia, agora. Não, mas nós não queremos. Isso é mundanismo. O incrédulo fica desesperado, o crente também. O céu é tão bom que o crente não quer ir para lá. Tem algo errado, irmãos. Tem algo errado na pregação. Não pode.
O crente tem que almejar o céu. Todo dia. Em 2016 bateu na trave. Eu ia apagar e eu não sabia o que ia acontecer. Não tô, eu falei para minha família: vocês estão preparados? Eu tô. Eu sei que o tempo já foi, eu vou terminar. O anestesista veio assim, eu tinha dois médicos da igreja acompanhando a minha cirurgia. O anestesista, com todo o cuidado, falou assim: senhor, eu vou injetar uma coisa aqui agora no senhor, que é anestesia. Então, o senhor pense em alguma coisa feliz, pense em alguma coisa alegre, pense numa fazenda. E começou a falar. Tá bom. Aí ele veio cobrar, né? Assim, coisa de um minutinho, ele falou assim: o senhor está pensando? Eu falei: eu estou. E o senhor está pensando em quê? E ele pronto para injetar o negócio. Eu falei: estou pensando nas minhas ovelhas. Falou: ah, você é fazendeiro, não sabia. O médico dele falou assim: não, doutor, ele é pastor. Eu sou ovelha dele, ela é ovelha dele também. E tem um monte de ovelha lá fora esperando a cirurgia aqui, orando pelo senhor, inclusive. Irmãos, eu estava pensando nas minhas ovelhas mesmo. Sabe por quê? Me traz alegria pensar nelas. E eu fui cobrado, inclusive, depois: pastor, o senhor não estava pensando na Lia, que é a minha amada esposa? Olha só o que o povo fez comigo. Os povos não sabem a coração do pastor. Aí eu tinha na manga uma cartinha e falei assim: pessoal, ela é minha ovelha predileta. Oh! Aí eu fui para a galera. Você entendeu? De verdade, irmãos, eu comecei a pensar nas minhas ovelhas. Estavam orando por mim, estavam na expectativa de saber se Deus ia me levar ou se eu ia ficar. Porque elas me amam, eu as amo também. É uma igreja perfeita? Não. Todo mundo pecador, e eu sou o principal deles. Não sei como eu estou lá ainda, mas eles sabem. Eu sou o principal, não foi isso que Paulo disse? Eu sou o principal dos pecadores. Então não é uma igreja perfeita. Mas ovelhas que aprenderam a ser ovelhas. Elas são ovelhas. E os pastores aprenderam a ser pastores. Porque quem chega na igreja fala: só tem duas funções aqui dentro. Não foi o que vocês aprenderam. Infelizmente. E eu também não tinha aprendido. Mas eu aprendi com a Escritura. Só tem duas funções na igreja: ou é pastor, ou é ovelha. E a Bíblia traz tudo de cada um. Não pode ter confusão. Ovelha que pensa que é pastor é fria. E pastor que age como ovelha é fria também, dobrada. Então a igreja de Jesus, a igreja de Deus, pastor é pastor, ovelha é ovelha. Ambos têm a palavra, cada um no seu papel, para a glória de Deus. E o reino se desenvolve. Porque quem desenvolve o reino é o Senhor Jesus. O versículo 47 diz ali: dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Enquanto a igreja vivia daquele jeito. Irmãos, isso aqui a gente olha, parece um mito. Isso aqui está parecendo coisa do Walt Disney. Eles dividiam coisas, vendiam propriedades para ajudar um ao outro. Mas não é maravilhoso? É maravilhoso. Eu nunca vi, é o que muitos pastores dizem: eu nunca vi isso. Só está lá. Eu falei para Deus, falei: Senhor, eu não quero viver mais essa época não. 40 anos atrás. Falei para ele: não quero não, eu queria aquela lá. Por que eu não vivi lá? Eu olho aquilo ali, eu quero aqui, mas não tem. Frustrado. Até que o Senhor, por misericórdia, me fez entender o seguinte: aquela fui eu que fiz, e a de hoje também eu que faço, igualzinho àquela. É só você pregar aquilo, viver aquilo que vai acontecer aqui. E eu louvo a Deus, porque hoje eu vivo isso. O povo dividindo coisas um com o outro. Deus nos deu um lugar, eu não pedi, falei para eles:
Eu não quero aquilo lá, não. Eu prego debaixo da árvore. O que eu tenho para falar está na minha mente e no meu coração. O Espírito colocou. Eu não preciso de um lugar. Mas se Deus der o lugar, vamos consagrar para o Senhor e vamos. Era 800 mil, 15 anos atrás. Uma igrejinha desse tamanho. Um irmão veio com uma informação. Sempre tem os irmãos que têm boa vontade. Pastor, eu tive que fazer umas contas aqui. Se nós parcelarmos em 10 anos, a gente paga tranquilamente. Eu falei, E eu fui no púlpito e falei. Recebi uma informação aqui que 10 anos. Aí eu perguntei, eu quero saber quem aqui de vocês vai fechar um contrato comigo de 10 anos. Porque dá uma dor de barriga em você, você vai embora. Se eu levantar preocupado que eu tenho que pagar uma letra no banco, eu não sou pastor. Eu sou negociante. Se for para comprar à vista. À vista. Porque eu não parcelo. Porque eu não posso parcelar, eu não sou negociante. Está aberta a campanha. Era domingo. No outro domingo, o administrador veio e me apresentou uma lista. Antes do culto, pastor, a lista. Tinha 880 mil reais. Uma casa, um apartamento, carro às pencas. Eu tive que ir no púlpito de novo falar, irmãos, eu não estou montando uma agência de automóvel. Os carros que vocês deram, vocês vão ter que vender. Vende o carro e traz o dinheiro, porque eu não vou vender carro de ninguém, não. Agora, por quê? De novo, é perfeito? Não. Porque é o mesmo Deus, irmãos, é o mesmo Deus daquilo ali. Mas tem que ser como ali. Sabe como é aquela igreja ali? Se nós tivéssemos um mês para falar sobre isso. Atos capítulo 4. Barnabé dá uma oferta, lembra? Vende um terreno na ilha. Terreno na ilha, pessoal, sempre caro. Só não é o da Ilha Comprida aqui em São Paulo, mas tudo quanto é ilha é caríssimo. Vai ver quanto custa um terreno na ilha de Fernando de Noronha. E o Barnabé deu. Ananias e Safira fizeram um negocinho lá para poder pegar fama, mentiram para o Espírito e morreram durante o culto. Morreram durante o culto. No culto. Você conhece algum culto recente que você ouviu que morre gente durante o culto, assim, por força da palavra? Ah, não, a gente olha para lá e fica até arrepiado. Arrepiei. Ué, então, obedece a palavra, você vê se não acontece na igreja também. Deus mata a gente lá, mata. Eu sei porque nós vimos Deus matar a gente também. Mata. E lá eles são avisados. Você quer ser membro aqui? Aqui o Deus mata. Esse é o marketing da igreja. Ué, eu posso mentir? Não posso, irmãos. Não posso. Não posso. Na igreja de Atos 2, tinha ministérios. O ministério do coveiro. Do coveiro. Como é que eu sei? Lembra do texto de Atos 5? 3 horas depois, quem chegou? Safira. O culto, você percebeu? 3 horas depois, o culto comendo lá. Já tinham levado o Ananias e o culto continuou. Ninguém parou o culto, ninguém foi chorar, ninguém foi para o velório. Os 2 coveiros levaram para lá e o culto continuou. O Espírito continuou. Hoje se passa 10 minutos, o povo fica olhando no relógio, levanta e sai. O povo não aguenta mais culto com mais do que 40 minutos, com tudo. Só se fizer um show, aí aguenta 2 horas. O pastor pobre prega meia hora sob pressão, porque o povo fica olhando para o relógio toda hora. Lá foi 3 horas. E quando chegou, o Espírito falou, o Pedro falou, irmã Ananias. Não, perdão, irmã Safira, por quanto foi o terreno mesmo, irmã? E ela falou, foi por tanto. Ele falou, pois é. Estão aí os pés daqueles que enterraram o teu marido e vão enterrar você também. Pum, caiu morta. Aquele dia você falou assim, o ministério está acabado, hoje está difícil aqui, hein? 2 do mesmo culto. Irmãos, eu estou inventando? Eu estou inventando alguma coisa? Irmãos, eu estou citando o texto que você conhece.
Você conhece o texto. Mas talvez como eu, você olha para assim, puxa, mas aquela igreja, né? Eu olho para a minha, não tem tanto poder. Irmãos, a especialidade de Deus não é curar aleijado. A especialidade de Deus é agir soberanamente para a glória do seu nome, seja curando ou seja recuperando. Milagre é um casal sair de casa com carro diferente, com contatos diferentes, ir para uma igreja evangélica por razões diferentes, e meia hora depois estarem sentados no mesmo banco, numa cidade que tem mais de 100 igrejas evangélicas, e o Senhor fazia uma obra no coração deles aquela noite, porque viviam amigados por 5 anos, e naquela noite o Senhor quebrantou o coração. O homem preocupado de dar notícia para ela que ele já tinha recebido de Deus a orientação que tinha que voltar para a casa dele, que ele estava em pecado, mas com medo de que ela tivesse uma ideia errada de Deus. Acabou o culto aquela noite, eles foram embora. Ela falou para ele assim: você me leva para comer uma pizza? Pois não. E lá na pizzaria, ela disse para ele: nós não podemos continuar juntos. Deus não aprova o nosso relacionamento. E o cara caiu de queixo, porque com medo da informação para ela, ela deu para ele. No outro dia, estava no meu escritório: pastor, o que o senhor pode ajudar a gente? Eu falei: posso. Realmente, você vai voltar para a sua casa e ela vai ficar sozinha, até Deus dar um marido para ela, porque ela era solteira e ele era divorciado. Falei: agora é o seguinte, jogo aberto. Você encontra igreja aqui na cidade, que só vocês dois casar no civil está resolvido. Aqui não. Se você quer ficar aqui, você volta para sua casa e ela espera um marido para ela. Mas se você quer só regularizar, vai a outra igreja. Eu tinha que avisar, porque eu falei: eu não quero que você encontre no shopping um dia alguém, vocês dois tristes aí, e contar e falar: seu pastor é louco, é ir no cartório resolve. Eu estou falando já agora, vai no cartório e resolve. Mas aqui não. Falei: pastor, eu quero fazer o que é certo. Eu não quero o que é fácil, eu quero o que é certo. O senhor vai ajudar? Vou. Meses. Quando foi o dia de voltar para cá, ele falou: pastor, eu não sei nem como eu faço. Eu me dava mal com a minha mulher a vida inteira, 17 anos. Faz 5 que eu estou com outra mulher. Nunca tive uma briga com essa moça. Como é que eu faço para voltar para minha casa? Irmãos, as crianças não estão aqui, só tem adulto. A pergunta era: como é que eu vou para a cama com essa mulher? Eu falei: calma. Ele foi para a casa da irmã dele, enquanto eu trabalhava com essa mulher e com ele. Ela é de outra igreja, sob a autorização do pastor dela. E Deus já tinha feito uma obra no coração dessa mulher, porque ela orava por aquela moça. Você já ouviu isso? Aquela mulher orava para a moça que vivia com seu marido, para que Deus fizesse uma obra no coração dessa moça. E Deus fez. E ele voltou para casa. E são casados até hoje. E essa moça se casou com um rapaz da igreja, são casados até hoje também. Isso é tão milagre quanto um coxo andar nos dias de Jesus. Por isso, nós não estamos atrás de orar, levantar a mão para o nego sair andando, não. Nós estamos buscando um milagre de Deus, igual ali. Deus é criativo, está cheio de milagres para fazer, mas a igreja não vê. A gente não vê. Só vê lá sendo destruído todo dia. A igreja de Jesus tem tudo isto. Tudo isto. Agora, você pode se conformar com a época, ou você pode vir para o Senhor e falar: Senhor, edifica, desenvolve a tua igreja no meu coração e aqui nesse lugar, e deixa o Espírito trabalhar. Seja humilde, busque ajuda. Há muitas coisas que você precisa ouvir, que já estão aqui. Amanhã nós vamos ver
O crente realizado. O crente realizado. Vocês são crentes, membros das igrejas aqui? O crente, a igreja de Jesus, os crentes são realizados. Você não precisa ficar laçando neguinho para trabalhar. Não precisa ficar aí atrás de gente. Não precisa fazer eleição. Você não precisa sair correndo atrás. O povo aprende, o Espírito age, o povo vem, o povo trabalha. Para a glória do Senhor. E então o Senhor envia pessoas. Ele manda. Houve uma época que eu falei, Senhor, não manda mais. Não manda mais. Porque eu não consigo cuidar das ovelhas. Não consigo. Porque Hebreus diz que eu vou dar conta de cada uma delas. Como é que eu vou dar conta desse povo? Dá um tempinho, Senhor. Me ajuda a cuidar desses primeiro. Parece piada, irmãos. É verdade, eu não estou brincando, não. Isso aqui não é força de expressão, não. É o temor no coração de um pastor que presta conta da ovelha. Presta conta da ovelha. Desenvolver a igreja do Senhor, ter um coração com temor e tremor, de Filipenses, é isto. É ver o Senhor agindo. Os crentes vivem em comunidade, têm tudo comum. Tudo, não tem o meu e o seu. Tem o de Deus que foi colocado no nosso meio. Nós consagramos ao Senhor. E isto é um impacto para o mundo, como foi os discípulos. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Nós conhecemos, agora vamos viver isto. Vê o povo se amar um ao outro. Vê o povo se amar. Irmão, fiquei muito feliz quando nós começamos aqui. E o irmão pediu para a gente se abraçar. Isso aqui é um tabu quebrado. Eu sei que aqui não é o culto. Talvez na sua igreja você não faça. Na minha eu faço. Por quê? Alguém diz, pastor, a igreja não tem mais ordem. 1 Coríntios 14:40, faça tudo com decência e ordem. A igreja perdeu a ordem. Eu falei, eu sinto muito. Pode ir embora. Porque aqui é assim. Aqui é assim. Na hora da ceia, no cálice, eles se levantam e procuram pessoas, falam assim, e vai lá, irmão, eu te amo em Cristo, eu tenho comunhão com você, e troca o cálice. Eles podem levantar, mas em muitas igrejas, sabe por que não é feito isso? Porque lá eu não posso, eu não gosto daquele irmão, eu estou com problema com aquele, eu não gosto daquela irmã, não gosto daquele, então ninguém faz. Fica todo mundo assim, ó, parecendo soldado, olha para frente, esperando o culto acabar. E ainda canta, eu te amo, irmão. Que eu te amo, irmão, o quê? Você não sabe nem se ele tem comida em casa. Como é que você ama se sabe que tem comida em casa? Por isso, irmãos, desenvolver a igreja de Deus é aquela que estava no coração de Jesus. É aquela que está descrita no Novo Testamento. Tanto quanto Efésios 6 ensina para as crianças, e os textos de Gálatas falam sobre as obras da carne, para a vida do crente saudável. Todos esses textos são instruções para viver a vida que o Senhor planejou. O Senhor também planejou a vida de igreja para nós. Vamos para a Escritura e vamos ser abençoados.